Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que novamente estão aqui comigo e vamos fazer mais uma resolução de exercícios em prol de aprimorar esses conhecimentos das exatas. Hoje um exercício de matemática, um exercício que é na Universidade Federal do Paraná no ano de 2018 para a entrada em 2019. É uma questão que envolve polinômios, progressão geométrica e vai ser bem útil para o vestibular da Federal que teremos nesse final de semana agora, certo? Para você que não me conhece, eu me chamo Jean e somos uma equipe, você, o Jean e as exatas. Vamos para uma questão de matemática que no vestibular, na minha prova, está como numerada como número 33. Então, o que diz essa questão? Essa questão ela fala para a gente que, considerando uma sequência de funções polinomiais do segundo grau, então função polinomial do segundo grau, um polinômio do segundo grau, uma função do segundo grau. Nós tínhamos ali que P1 é 2x ao quadrado mais x sobre 3 menos 3, P2 2x ao quadrado mais x sobre 9 menos 9 e assim por diante. Denotando por S1 a soma das raízes de P1, S2 a soma das raízes de P2 e assim por diante, então S3 a soma das raízes de P3. Podemos concluir que a soma infinita, essa palavra aqui ela é muito importante, a infinita ou a expressão soma infinita, S igual a S1 mais o S2 mais o S3 mais o S4 e assim por diante, é igual a. Por que eu falei que essa expressão soma infinita é importante? Porque normalmente quando você vê soma infinita, você já deve pensar, você já deve levar seu raciocínio para progressão geométrica. Progressão geométrica tem uma formulazinha de soma infinita e é o que mais aparece para a gente. Se você está em algum local do país que fala sobre limite, pode ser que poderia ser limites, mas aqui na Universidade Federal do Paraná não cai limites, então vai ser progressão geométrica. Tá certo? Mas vamos chegar lá primeiro, vamos entender o que ele estava dizendo. Ele está dizendo que eu primeiro tenho que achar a soma das raízes de P1. Se eu tenho um polinômio do segundo grau, uma função do segundo grau, segundo o Girard, em suas relações de Girard, ele disse que a soma das duas raízes, ou a soma de cada uma das raízes de qualquer polinômio, dessas raízes isoladas, vai ser menos B sobre A. Vai ser menos B sobre A. Gia, mas quem que é B, quem que é A? Se a gente falar assim que a equação, a função do segundo grau, o polinômio do segundo grau é dado por ax ao quadrado mais b vezes x mais c, então eu vou ter que o A é o coeficiente do termo de segundo grau, o B é o coeficiente do termo de primeiro grau e o termo independente é o C. Ou ainda, o A é o número que multiplica x ao quadrado, o B é o número que multiplica x e o C é quem não tem x, certo? Então, quem que é B? B nesse caso é 1/3, B é 1/3, porque repara que 1/3 vezes x dá x sobre 3. Então, B é 1 sobre 3. E esse menos aqui é da fórmula, então tem que escrever menos 1 sobre 3. Quem que é A? A é o coeficiente de x ao quadrado, então nesse caso é 2. Aqui nós temos uma divisão de fração. Gia não tem duas frações, mas o 2 está sobre 1, é uma fração. Divisão de frações, nós mantemos o primeiro e multiplicamos pelo inverso da segunda. Era 2 sobre 1, vira 1 sobre 2. Multiplicação faz jogo de sinal. Menos com mais dá menos. 1 vezes 1 dá 1 e 3 vezes 2 dá 6. Então, a soma das raízes de P1 será menos 1/6. Seguindo a mesma lógica, então isso aqui é o S1, certo? Então isso aqui é o S1. Seguindo a mesma lógica, o S2 vai ser quem? Vai ser menos B do P2. B aqui é 1/9. Então menos da formulazinha, 1/9, dividido por A, que novamente é 2. Então vou fazer menos 1/9 vezes 1 sobre 2. Mas se você reparar, quando eu tenho um número inteiro dividindo uma fração, você pode direto multiplicar esse número inteiro pelo denominador. Repara que 2 vezes 3 deu 6, que é o novo denominador. Então 9 vezes 2 vai dar 18. Então isso aqui eu posso dizer direto, que é menos 1 sobre 18. Pela mesma lógica, o S3 vai ser menos B de 3, que é
1 sobre 27, então menos 1 sobre 27, dividido por 2. Multiplicando 27 por 2 vai dar menos 1 sobre 54. Tá certo? Achamos então S1, S2 e S3. Achamos S1, S2 e S3. Agora o que a gente tem que fazer? Nós temos que fazer a soma S1 mais S2 mais S3 e seguindo essa lógica o S4, S5 e assim até o infinito. Agora perceba que S é S1 que é menos 1 sexto, que soma, que adiciona com S2 que é menos 1 sobre 18, que adiciona com menos 1 sobre 54 e assim por diante. Certo? Agora, o que eu falei para vocês? Que provavelmente isso aqui seria uma progressão geométrica. Nós precisamos provar que esses termos são uma progressão geométrica. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos lembrar que para ser uma progressão geométrica eu tenho que pegar o primeiro termo, multiplicar pela razão para dar o segundo. Pego o segundo, multiplico pela razão para dar o terceiro. Então, A1 vezes a razão dá o A2. Por conseguinte, nós podemos dizer que se eu pego o A1 que está multiplicando e passo para o outro lado dividindo, a razão é o A2 dividido pelo A1. Ou ainda, o A2 vezes a razão dá o A3. Em consequência disso, a razão tem que ser o A3 dividido por A2. Certo? O que seria isso? A gente vai perceber que se a gente tentar fazer nesta sequência, o A2 seria menos 1 sobre 18. E o A1 seria menos 1 sobre 6. Mantendo o primeiro e multiplicando pelo inverso do segundo, vai ficar o quê? Menos com menos dá mais. 6 vezes 1, 6. 18 vezes 1, 18. Simplificando por 6 em cima e embaixo, nós temos 1 e 3. Certo? Então a razão teria que ser 1/3. Nós podemos ou fazer novamente a divisão, ou podemos trabalhar aqui com a multiplicação. Se eu fizer o A2, quem que é o A2? Quem que é o A2? O A2 é menos 1 sobre 18. Então vamos lá, vamos usar esse cara. O A2 é menos 1 sobre 18. Vezes a razão, que é 1/3, tem que dar o A3. Menos com mais dá menos, 1 vezes 1 dá 1, 3 vezes 18, 54, e isso tem que ser o A3. Quando a gente olha lá em cima, o A3 vale menos 1 sobre 54? Vale. Então, realmente, isto é uma razão de uma progressão geométrica. Então, menos 1 sobre 6, menos 1 sobre 18, menos 1 sobre 54 são termos de uma progressão geométrica. E se eu for fazer uma soma infinita de uma progressão geométrica? A soma infinita de uma progressão geométrica, deixa eu separar um pouquinho aqui, tentar ser levemente organizado. A soma infinita de uma progressão geométrica é A1 dividido por 1 menos a razão. Então, a soma infinita dessa progressão geométrica, que nesse caso ele chamou de S, é o primeiro termo, que é menos 1 sexto, dividido por 1 menos a razão, que é 1/3. Tá certo? Se 1 menos 1/3 você pode tirar o mínimo. Eu ensino geralmente para os meus alunos que dá para você fazer um macetinho. Trabalhar como se fosse um número misto. Pega o denominador, que é 3, multiplica pela parte inteira e o resultado opera com o numerador. 3 vezes 1, 3, menos 1 dá 2. Esse 3, que era o denominador, continua exatamente o mesmo. Então, a soma infinita vai ser divisão de fração, mantém o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Então, a soma infinita dessa progressão vai ser menos com mais, menos. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 6, 12. Ou, simplificando, menos 1 sobre 4. Eu dividi em cima e embaixo por 3 aqui, né? Então, a soma S é 1/4, menos 1/4. Tá? Eu falei ali que eu
não deixei vocês verem, né? Não deixei vocês verem. Ai, 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 Gia, você complica a minha vida, assim. Mas está ali, ó. Você está vendo ali o menos 1/4, que eu só simplifiquei. Menos 3 sobre 12, dividir por 3 em cima e embaixo, deu menos 1/4. Tá certo, pessoal? Repara que esta opção, ela tem lá em cima, tem que ter, né? Tem que ter na letra B. Na letra B de bosque. Tá certo? Então, muito obrigado para vocês. Espero que vocês divulguem o nosso canal. Nosso canal precisa crescer aí. Mostrem para os coleguinhas que vocês querem ajudar, para os parentes. A gente tenta sempre ajudar. Tava meio parado, mas eu vou tentar fazer mais vídeos aí para vocês tentando ajudar. Não só nesse, mas em todos os concursos e vestibulares que vocês têm pela frente. Beijo do coração, espero ter ajudado. Boa prova para quem vai ter prova logo mais. Tchau, tchau. Fui!